Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente, meu nome é Renata. Tenho 38 anos e moro em Curitiba. E eu preciso contar uma história que está me destruindo por dentro, porque há 3 meses eu descobri, através de um teste de DNA, que o menino de 7 anos que eu adotei há 2 anos, o filho da minha melhor amiga que morreu de câncer, é na verdade meu irmão biológico, filho do meu pai que eu achava que conhecia. E agora eu não sei mais quem eu sou, quem meu pai era, o que fazer com essa informação e como proteger o Theo. De toda essa bagunça que virou a minha vida. Vou contar desde o começo porque senão nada disso vai fazer sentido. E eu preciso botar pra fora. Preciso que alguém me diga se eu estou louca, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu deveria contar pro Theo quando ele crescer, ou se eu levo esse segredo pro túmulo. A Júlia era minha melhor amiga desde o ensino médio. A gente estudou junto no Colégio Estadual do Batel, aquele que fica perto da praça. E desde os 15 anos a gente era inseparável. Dormia na casa uma da outra todo fim de semana. Dividia segredo, dividia roupa, dividia tudo. A Júlia era filha única. A mãe dela tinha morrido quando ela era pequena, e o pai dela era caminhoneiro. Vivia na estrada. Então ela passava muito tempo sozinha, ou lá em casa com a minha família. Meu pai, o Osvaldo, sempre tratou a Júlia como se fosse filha dele também. Ele era assim, super acolhedor, trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção ali na região do Portão. Minha mãe era professora da rede municipal. E a gente tinha uma vida simples, mas tranquila, sabe? Classe média baixa, mas com muito amor, muito carinho. A Júlia adorava meu pai, chamava ele de tio Valdo. E ele sempre dava conselho pra ela, ajudava com lição de casa, levava a gente no cinema, essas coisas. Minha mãe também amava a Júlia. Dizia que ela era a filha que ela não conseguiu ter depois de mim, porque minha mãe teve complicações no parto e não pôde ter mais filhos. A gente cresceu assim, super próximas. E quando terminamos o ensino médio em 2005, a Júlia foi fazer técnico em enfermagem e eu fui fazer administração numa faculdade particular ali perto do centro. A gente continuou morando perto, continuou se vendo quase todo dia. Em 2008 eu conheci o Rafael. A gente namorou 3 anos e casou em 2011. A Júlia foi minha madrinha de casamento, óbvio. Ela na época estava namorando um cara chamado Diego, mas terminou com ele uns meses depois do meu casamento. Disse que ele era imaturo, que não queria as mesmas coisas que ela. Em 2012, a Júlia apareceu grávida. E eu fiquei super feliz por ela, mas também preocupada porque ela não quis me contar quem era o pai. Dizia que tinha sido um caso de uma noite só, que o cara era comprometido, que ela não ia atrás dele, que ia criar o bebê sozinha. Eu achei estranho na época porque a Júlia sempre me contava tudo, mas respeitei, achei que ela estava com vergonha ou sei lá, cada um tem seus segredos, né? O Theo nasceu em janeiro de 2013. Um menino lindo, saudável. E a Júlia estava radiante. Era mãe solteira, mas estava feliz. Trabalhava no Hospital Erasto Gaertner como técnica de enfermagem. Ganhava razoável, morava num apartamento pequeno alugado ali perto do Bacaxere. Eu e o Rafael estávamos tentando engravidar na época, mas não conseguíamos. A gente fez vários exames e descobrimos que eu tinha endometriose severa. As chances de eu engravidar naturalmente eram quase 0. E tratamento de fertilização era caríssimo. A gente não tinha condição. Foi um período muito difícil pra mim, eu chorava toda vez que via o Theo. Não de tristeza por ele, mas de tristeza por mim, sabe? Aquela dor de querer muito ser mãe e não conseguir. A Júlia foi incrível comigo nessa época, me deixava pegar o Theo sempre que eu queria. Dizia que eu era a tia madrinha dele, que ele era meu filho também de coração. Os anos foram passando, o Theo crescendo lindo, esperto, carinhoso. Me chamava de tia Rê. Eu e o Rafael éramos os padrinhos dele. A gente passava todo domingo junto, fazia aniversário junto, viajava junto nas férias. Meu pai era louco pelo Theo também, Vovaldo como o Theo chamava. Meu pai buscava ele na escola quando a Júlia estava no plantão, levava no parque, comprava brinquedo, era um avô postiço maravilhoso. Minha mãe também, vó Célia, fazia bolo pro Theo, ensinava ele a ler, era uma delícia ver aquela relação. Em 2015, meu pai descobriu que estava com diabetes. Começou a fazer tratamento no posto de saúde ali do bairro. Minha mãe ficou em cima.
controlando alimentação, medicação, tudo certinho. A vida seguia, sabe, normal, com os problemas normais de todo mundo. Conta pra pagar, carro que quebra, essas coisas. Mas a gente era feliz, era uma família. Mesmo que não fosse de sangue, a Júlia e o Theo eram parte da nossa família. Aí, em 2018, a bomba estourou. A Júlia começou a sentir umas dores nas costas. Foi no médico achando que era problema de coluna por causa do trabalho, carregar paciente, essas coisas, e depois de vários exames, descobriram um câncer no pâncreas já em estágio avançado. Gente, quando ela me ligou chorando pra contar, eu desabei. Não conseguia acreditar. A Júlia tinha só 31 anos. Era saudável. Não fumava, não bebia. Como que do nada aparece um câncer desses? O médico disse que era agressivo, que ia precisar de quimioterapia pesada, cirurgia, que as chances não eram boas, mas que iam tentar tudo. Começou ali o pior período das nossas vidas. A Júlia teve que sair do trabalho, entrou de licença médica, o dinheiro era curto, ela tinha só o salário que mal pagava o aluguel e as contas, o tratamento era pelo SUS, ela fazia químio no Erasto Gaertner mesmo onde trabalhava, os colegas dela ajudavam muito, mas era difícil, muito difícil. O Theo na época tinha 5 anos. Não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que a mãe estava doente, que a mãe vivia cansada, sem cabelo, vomitando. E ele ficava assustado. Coitado. Eu e o Rafael assumimos o Theo praticamente. Ele dormia mais na nossa casa do que na casa da Júlia. A gente levava na escola, buscava, fazia lição, dava banho, botava pra dormir, tudo. Meus pais também ajudavam muito. Meu pai, mesmo com a diabetes controlada, estava bem. Ele buscava a Júlia para levar nas consultas, ficava com ela no hospital durante a químio. Minha mãe fazia comida e levava para ela. A gente se revezava para ninguém ficar sobrecarregado. A Júlia lutou muito, gente. Ela era forte. Aguentou 2 anos de tratamento. Teve uma época que parecia que estava melhorando. O tumor tinha diminuído. Ela estava animada. Voltou a ter esperança. Mas aí, em meados de 2020, bem no começo da pandemia, o câncer voltou com tudo. Metástase no fígado, nos pulmões, não tinha mais o que fazer. O médico foi honesto com ela, disse que era questão de meses, que o melhor era fazer cuidados paliativos, aproveitar o tempo que tinha. Eu nunca vou esquecer o dia que a Júlia me chamou para conversar sozinha. Ela estava internada no hospital, magrinha, amarelada, mas com aquele olhar firme, sabe? E ela segurou minha mão e disse: "Renata, eu preciso te pedir uma coisa. Eu preciso que você adote o Theo. Eu preciso saber que ele vai ficar com você e com o Rafael, que ele vai ter uma família, que ele vai ser amado." Eu desabei ali na hora, chorei tanto que não conseguia nem responder. E ela continuou: "Você sempre foi mãe dele de coração, Rê. Você é a pessoa que eu mais confio no mundo. Eu sei que você vai cuidar dele como se fosse seu. Por favor, me promete." Eu prometi. Óbvio que eu prometi. Eu já amava o Theo como se fosse meu filho mesmo. E a ideia de ele ir para um abrigo ou para uma família estranha me partia o coração. Conversei com o Rafael naquela mesma noite. Ele também estava arrasado com a situação da Júlia. E ele concordou na hora. Disse que a gente ia fazer tudo certinho, que ia entrar com pedido de adoção, que o Theo ia ficar com a gente. A Júlia ainda conseguiu assinar os papéis autorizando a adoção. Ela estava lúcida, consciente. O advogado que a gente contratou foi lá no hospital. Ela assinou tudo. Disse que não queria que procurassem o pai biológico, que ela abria mão de qualquer direito dele, que o Theo era só dela e que ela estava entregando ele para mim. A Júlia morreu em agosto de 2020, com 33 anos, no hospital. Eu e minha mãe estávamos com ela. Ela estava sedada nos últimos dias. Não sofreu muito no final, graças a Deus. O enterro foi pequeno por causa da pandemia. Pouca gente pôde ir, o Theo não foi. A gente achou melhor não levar. Ele tinha 7 anos. A gente explicou que a mãe tinha virado estrelinha, que estava no céu, que sempre ia olhar por ele. Ele chorou muito, ficou muito confuso, muito triste, foi horrível. O processo de adoção demorou quase 1 ano, mesmo com a autorização da Júlia. Tinha que passar pelo judiciário. Assistente social foi na nossa casa várias vezes, avaliou tudo, nossa condição financeira, emocional, estrutura, e finalmente, em julho de 2021, saiu a adoção definitiva. O Theo passou a ser legalmente meu filho e do Rafael. A gente não mudou o nome dele. Ele continuou Theo da Silva Santos, que era o sobrenome da Júlia. A gente só acrescentou o nosso sobrenome também. Ele virou Theo da Silva Santos Ferreira. Foi um período de adaptação difícil. O Theo tinha crises de choro, pesadelos, perguntava pela mãe. A gente colocou ele em terapia com uma psicóloga infantil. Ela foi essencial. Ajudou ele a processar o luto, a entender que ele tinha uma nova família agora.
mas que a memória da mãe biológica ia estar sempre com ele. A gente montou um cantinho no quarto dele com fotos da Júlia. A gente falava dela sempre, mantinha a memória viva, dizia que ela tinha amado ele mais que tudo, que ela tinha escolhido a gente para cuidar dele porque confiava na gente. Meu pai ficou muito abalado com a morte da Júlia. Ele tinha um carinho enorme por ela. Chorou muito no enterro. Ficou meio deprimido depois. Minha mãe disse que era normal, que ele era sensível, que ia passar. E passou. Aos poucos ele foi voltando ao normal. Continuou sendo o vô Valdo do Theo, buscando na escola, levando no parque. A rotina foi se ajeitando. Aí, em dezembro de 2022, meu pai começou a passar mal. Dores no peito, falta de ar. A gente levou ele no pronto-socorro do Hospital Cajuru, fizeram exames e descobriram que ele tinha tido um infarto silencioso, o coração estava bem comprometido, ele ficou internado quase um mês, fez cateterismo, colocou stent, foi bem tenso. Quando ele teve alta, o médico foi claro. Seu Osvaldo, o senhor precisa mudar de vida, dieta rígida, exercício leve, zero estresse. Senão o próximo infarto pode ser fatal. Meu pai tentou seguir as orientações, mas ele era teimoso. Continuava comendo escondido as coisas que não podia, não fazia exercício direito, e em março de 2023 ele teve outro infarto, dessa vez em casa. Minha mãe ligou para o SAMU, eles chegaram rápido, levaram ele para o Cajuru de novo, mas ele não resistiu. Morreu na UTI 2 dias depois, com 64 anos. Foi devastador, gente. Meu pai era meu herói, meu porto seguro. Perder ele foi perder um pedaço de mim. Eu fiquei arrasada. Minha mãe ficou destruída. Eles eram casados há 40 anos. Ela não sabia viver sem ele. O Theo também sofreu muito. Ele tinha perdido a mãe biológica há menos de 3 anos. E agora perdia o avô que ele amava. Foi mais um luto pesado para ele processar. A psicóloga intensificou as sessões. A gente tentava dar todo o suporte possível. Mas era difícil. A gente estava de luto também. Todo mundo estava sofrendo junto. Depois do enterro, eu e minha mãe começamos a organizar as coisas do meu pai. Ele tinha deixado tudo meio bagunçado. Papéis, documentos. A gente precisava resolver inventário. Essas burocracias todas. Minha mãe não tinha cabeça para nada. Então eu assumi a maior parte. Fui na casa deles. Comecei a separar documento, conta, essas coisas. Num dia eu estava no escritório dele, aquele quartinho que ele usava para guardar as coisas. E eu achei uma caixa de sapato velha no fundo do armário, cheia de papéis antigos, fotos, cartas. Comecei a olhar por curiosidade. Tinha foto dele jovem, da época que ele namorava minha mãe, foto do casamento deles, foto minha de bebê, coisas fofas. E no fundo da caixa tinha um envelope pardo fechado com elástico. Abri o envelope, e dentro tinha uma carta escrita à mão, com a letra da Júlia, endereçada para o meu pai, datada de outubro de 2012, uns meses antes do Theo nascer. Meu coração disparou. Não sei porquê, acho que alguma coisa dentro de mim já sabia que ia ser ruim. E eu comecei a ler. A carta dizia assim, mais ou menos, porque eu não decorei palavra por palavra, mas o sentido era esse. Tio Valdo, eu não sei como começar essa carta. Eu estou com muito medo, muito confusa, mas eu preciso te contar. Eu estou grávida e o bebê é seu. Eu sei que isso é horrível. Eu sei que você é casado com a tia Célia. Eu sei que você é o pai da minha melhor amiga. Eu sei que isso vai destruir tudo, mas eu não posso mentir pra você. O que aconteceu entre a gente naquele dia foi um erro. A gente estava vulnerável. Eu estava triste por causa do término com o Diego. Você estava chateado com aquela briga que teve com a tia Célia. A gente bebeu demais. E aconteceu. Eu não estou te culpando. Eu sei que eu também sou responsável. Mas agora eu estou grávida, e eu não sei o que fazer. Eu pensei em abortar, mas eu não consigo. Eu não posso fazer isso. Eu decidi que vou ter o bebê. E vou criar sozinha. Eu não vou contar pra ninguém que é seu. Eu vou dizer que foi um caso de uma noite com um cara que eu não vou revelar quem é. Eu não quero nada de você. Não quero pensão. Não quero que você assuma. Eu só queria que você soubesse a verdade. Eu vou embora de Curitiba. Vou pra outra cidade. Vou recomeçar longe de todo mundo. Eu não posso olhar pra Renata sabendo que eu traí ela desse jeito, que eu estraguei a família dela. Me desculpa, tio Valdo. Me desculpa por tudo. Gente, quando eu terminei de ler aquela carta, eu não conseguia respirar. Eu senti que ia desmaiar, que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Não era possível, não podia ser verdade. Meu pai tinha dormido com a minha melhor amiga, tinha engravidado ela. O Theo era filho do meu pai. O Theo era meu irmão. Eu fiquei ali sentada no chão do escritório, segurando aquela carta, tremendo, chorando, sem conseguir processar. Minha cabeça estava explodindo. Não fazia sentido. Meu pai não era esse tipo de pessoa. Meu pai amava minha mãe. Meu pai era honesto, correto.
Como que ele tinha feito uma coisa dessas? E a Júlia, minha melhor amiga, minha irmã de coração, como que ela tinha feito isso comigo? Como que ela tinha dormido com o meu pai? Tinha escondido de mim a vida inteira? Tinha morrido sem me contar a verdade? Eu me senti traída de um jeito que eu não consigo nem descrever. Traída pelas duas pessoas que eu mais confiava no mundo. E o pior, o Theo, o menino que eu tinha adotado, que eu estava criando como meu filho, era na verdade meu irmão, filho do meu pai com a minha melhor amiga. Eu não contei pra ninguém naquele dia. Guardei a carta, voltei pra casa em choque. O Rafael percebeu que eu estava estranha, perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que estava só cansada, que tinha sido um dia difícil mexendo nas coisas do meu pai. Eu não conseguia contar, não conseguia falar. Eu precisava ter certeza antes. Precisava confirmar, porque podia ser mentira, podia ser fantasia da Júlia. Sei lá, eu estava me agarrando em qualquer possibilidade de que aquilo não fosse verdade. No dia seguinte, eu peguei uma escova de cabelo do Theo, com fios de cabelo dele, e fui num laboratório particular ali no centro. Pedi um teste de DNA de parentesco entre irmãos. Eu levei fios de cabelo meu também. Expliquei que era uma situação delicada, que eu precisava de sigilo. Eles foram super profissionais. Disseram que em 10 dias úteis eu teria o resultado. Foram os 10 dias mais longos da minha vida. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Olhava pro Theo e via meu pai, via a Júlia, via a mentira, via a traição, mas ao mesmo tempo via o menino que eu amava, que eu tinha criado, que me chamava de mãe. O resultado saiu e confirmou. Probabilidade de 99,8% de que eu e o Theo éramos irmãos por parte de pai. Eu desabei de novo, chorei sozinha no carro, no estacionamento do laboratório. Chorei até não ter mais lágrima. E depois fui pra casa. Fingi que estava tudo bem. Dei banho no Theo, fiz janta, botei ele pra dormir. E quando o Rafael foi dormir também, eu fiquei sozinha na sala, olhando pra aquela carta, olhando pro resultado do DNA, tentando entender o que eu ia fazer com aquilo. Eu pensei em contar pro Rafael, mas eu tinha medo da reação dele. Medo de que ele quisesse devolver o Theo. Medo de que ele não conseguisse mais ver o Theo do mesmo jeito. E eu não podia deixar isso acontecer. O Theo era inocente. Ele não tinha culpa de nada. Ele já tinha perdido a mãe, tinha perdido o avô. Ele não podia perder a gente também. Eu pensei em contar pra minha mãe, mas como que eu ia chegar na minha mãe, que estava de luto, destruída pela morte do marido, e falar: "Olha, mãe, o pai traiu você com a Júlia, engravidou ela, o Theo é filho dele, você tem um neto que você não sabia?" Ia matar minha mãe, ia destruir a memória que ela tinha do meu pai, ia acabar com ela. Então eu decidi não contar pra ninguém, pelo menos não naquele momento. Eu ia guardar aquele segredo, ia proteger o Theo, ia proteger minha mãe, ia proteger a memória do meu pai, mesmo que ele não merecesse, mesmo que ele tivesse me traído, tivesse traído minha mãe, tivesse sido um covarde que não assumiu o filho. Mas eu precisava entender, precisava saber mais. Então eu voltei naquela caixa de sapato, procurei mais coisas e achei outras cartas. Não muitas, umas 3 ou 4, trocadas entre meu pai e a Júlia ao longo dos anos. Pela cartas, eu consegui juntar a história. A Júlia não tinha ido embora de Curitiba como ela tinha dito na primeira carta. Ela tinha ficado, e meu pai tinha respondido para ela. Tinha dito que ia ajudar financeiramente, que ia estar presente na vida do bebê como tio, que ninguém nunca podia saber a verdade, que eles tinham que levar aquilo pro túmulo. E foi o que eles fizeram. Meu pai ajudava a Júlia escondido, dava dinheiro pra ela, pagava as coisas do Theo, e todo mundo achava que era só carinho de padrinho, de tio postiço, mas era responsabilidade de pai, era culpa de pai. A Júlia, numa das cartas, pedia desculpa de novo. Dizia que se arrependia todo dia, que não conseguia olhar pra mim sem sentir vergonha, mas que não podia contar porque ia destruir todo mundo, e que ela preferia carregar aquele peso sozinha. Meu pai respondia dizendo que ele também se arrependia, que amava minha mãe, que amava a família dele, que aquilo tinha sido o maior erro da vida dele, mas que agora eles tinham que proteger o Theo, proteger todo mundo e manter o segredo. Quando a Júlia ficou doente, ela escreveu uma última carta pro meu pai, dizendo que estava com medo de morrer, que estava com medo do que ia acontecer com o Theo e que ela ia pedir pra mim adotar ele, porque assim ele ia ficar perto do pai biológico, mesmo sem saber, e que ela achava que era o melhor pro Theo ficar com a família, ficar comigo, com o Rafael, com os avós, mesmo que os avós não soubessem que eram avós de sangue. Meu pai respondeu concordando, dizendo que ia apoiar, que ia ajudar no que fosse preciso, que o Theo ia ficar bem com a gente. Ler aquelas cartas foi reviver tudo de novo. Foi entender que a minha vida inteira tinha sido uma mentira, que as pessoas que eu mais amava tinham me enganado,
Tinham escondido de mim uma verdade gigante, e que agora eu estava sozinha com aquele peso, com aquele segredo, sem poder contar pra ninguém. Passaram-se alguns meses. Eu continuei fingindo que estava tudo bem, cuidando do Theo, trabalhando, vivendo. Mas por dentro eu estava destruída. Eu olhava pro Theo e via meu irmão. Não conseguia mais ver ele só como meu filho. Eu via o filho do meu pai, via a traição, via a mentira, e isso estava me matando. Eu comecei a fazer terapia. Óbvio que eu não contei a verdade toda pra terapeuta. Eu disse que estava com dificuldade de processar a morte do meu pai, que estava com questões mal resolvidas, e ela me ajudou a trabalhar o luto, a raiva, a tristeza, mas eu sabia que enquanto eu não falasse a verdade, eu não ia conseguir me curar de verdade. O Rafael começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu estava distante, irritada, chorava do nada, não queria mais intimidade com ele. E ele ficava preocupado, perguntava o que estava acontecendo, se eu queria me separar, se eu não amava mais ele. E eu dizia que não era nada disso, que eu só estava passando por um momento difícil, que ia melhorar. Mas não melhorava, só piorava, porque a mentira estava crescendo, estava me sufocando, e eu não sabia mais como segurar. Até que um dia, faz uns 2 meses, o Theo chegou da escola com uma atividade. A professora tinha pedido para cada aluno fazer uma árvore genealógica da família, e ele estava todo empolgado, pedindo minha ajuda, dizendo que queria colocar a foto da mãe biológica dele, a Júlia, e a foto do Vovaldo e da vó Célia, e a minha foto e a do padrasto Rafael. E eu olhei para aquela atividade e pensei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou montar uma árvore genealógica mentirosa, sabendo que o Valdo é na verdade o pai, que eu sou na verdade a irmã, que tudo isso é uma farsa? Eu ajudei ele a fazer a atividade, óbvio. Eu não ia despejar aquilo tudo em cima de uma criança de 7 anos. Mas aquilo foi a gota d'água para mim. Eu percebi que eu não ia conseguir sustentar aquela mentira para sempre. Que uma hora ou outra a verdade ia vir à tona. E que quanto mais tempo passasse, pior ia ser. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu decidi contar pro Rafael. Numa noite, depois que o Theo dormiu, eu sentei com o Rafael na sala. Eu estava tremendo, chorando, e eu contei tudo, mostrei as cartas, mostrei o resultado do DNA. Contei que o Theo era meu irmão, filho do meu pai com a Júlia, que eles tinham escondido isso de todo mundo, que eu tinha descoberto há meses e que estava guardando sozinha porque não sabia o que fazer. O Rafael ficou em choque. Ele não conseguia acreditar. Ficou bravo. Disse que eu deveria ter contado antes, que a gente era um casal, que a gente não podia ter segredos desse tamanho. E ele tinha razão, eu deveria ter contado antes. Mas eu estava com medo. Estava paralisada. A gente conversou a noite inteira, chorou junto, brigou, se acalmou. E no final o Rafael disse que precisava de um tempo para processar, que aquilo era grande demais, que mudava tudo, mas que ele não ia abandonar o Theo, que o Theo era nosso filho independente de DNA, que a gente tinha adotado ele, que a gente tinha assumido aquela responsabilidade e que a gente ia continuar cuidando dele. Eu fiquei aliviada, mas ao mesmo tempo, eu vi que alguma coisa tinha quebrado entre eu e o Rafael. Ele estava magoado, confuso, e eu não sabia se a gente ia conseguir superar aquilo. Nas semanas seguintes, o Rafael ficou mais distante. Ele continuava cuidando do Theo normalmente, mas comigo ele estava frio, dormia no quarto de hóspedes, mal conversava, e eu entendia. Eu tinha quebrado a confiança dele, tinha escondido uma coisa gigante, e ele estava processando do jeito dele. A gente começou a fazer terapia de casal. A terapeuta está nos ajudando a reconstruir a confiança, a comunicação, mas é um processo lento, doloroso. E agora eu estou aqui, vivendo nessa situação absurda, criando meu irmão como se fosse meu filho, escondendo a verdade da minha mãe, tentando salvar meu casamento, tentando não enlouquecer. Minha mãe não sabe de nada. Ela continua sendo a avó Célia do Theo. Continua visitando a gente, fazendo bolo, contando história. E eu fico ali fingindo que está tudo bem, que a memória do meu pai é intocável, que a família é perfeita. Mas não é. Nada é perfeito. Tudo é uma mentira. E eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir sustentar isso. Tem dias que eu olho pro Theo e sinto um amor gigante. Ele é um menino incrível, carinhoso, inteligente, engraçado. E eu sei que ele não tem culpa de nada. Que ele é a vítima maior de tudo isso. E que meu papel é proteger ele, dar amor, dar estrutura, dar família. Mas tem dias que eu olho pra ele e sinto raiva. Raiva do meu pai, raiva da Júlia, raiva da situação. E eu sei que isso não é justo, que o Theo não merece sentir isso. Então eu engulo a raiva, eu escondo, eu finjo.
Eu penso muito sobre contar ou não pro Theo quando ele crescer, se ele tem o direito de saber que eu sou na verdade a irmã dele, que o vô Valdo era o pai biológico dele, que a história toda é diferente do que ele pensa. A terapeuta diz que isso é uma decisão que eu vou ter que tomar no futuro, que não tem resposta certa, que depende de muita coisa, de como o Theo vai estar emocionalmente, de como vai ser o relacionamento dele comigo, com a família, e que eu não preciso decidir isso agora. Mas eu penso, sabe? Eu penso que, se eu contar, eu vou destruir a imagem que ele tem do avô. Vou destruir a imagem que ele tem da mãe biológica. Vou bagunçar a cabeça dele. Vou fazer ele questionar tudo. E eu não sei se isso é justo, se isso é necessário. Por outro lado, se eu não contar, eu vou estar perpetuando a mentira. Vou estar escondendo a verdade dele. E se um dia ele descobrir por outro meio, ele vai me odiar. Vai sentir que eu enganei ele a vida inteira. Eu também penso muito sobre contar ou não para minha mãe. Ela tem 62 anos, está de luto, está fragilizada. E eu sei que se eu contar, vai ser um golpe terrível. Vai destruir a memória que ela tem do meu pai. Vai fazer ela questionar os 40 anos de casamento. Vai fazer ela se sentir traída, humilhada. E eu não sei se ela vai aguentar, se ela vai conseguir superar. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que estou traindo ela também ao esconder. Estou protegendo a memória de um homem que não merece ser protegido, que traiu ela, que mentiu pra ela, e que ela tem o direito de saber a verdade. A terapeuta diz que eu preciso pensar no que é melhor pra mim também, que eu não posso carregar o peso do mundo nas costas, que eu não sou responsável por proteger todo mundo, que eu tenho o direito de falar a verdade, de me libertar desse segredo, mas que eu preciso estar preparada para as consequências, porque a verdade vai mudar tudo, vai explodir a família, e pode ser que as pessoas não reajam da forma que eu espero. Então eu estou aqui, paralisada, sem saber o que fazer, cuidando do Theo, tentando ser a melhor mãe que eu posso ser, mesmo sabendo que eu sou na verdade a irmã, tentando salvar meu casamento, tentando não desabar, tentando não enlouquecer. Tem dias que eu acordo e penso, eu não vou aguentar. Eu vou contar tudo pra todo mundo. Vou explodir essa bomba e que seja o que Deus quiser. Mas aí eu olho pro Theo tomando café, sorrindo, me chamando de mãe. E eu penso, não, eu não posso fazer isso com ele. Ele já sofreu demais, ele precisa de estabilidade, de amor, de família. E eu vou dar isso pra ele, custe o que custar. O Rafael está aos poucos voltando a se aproximar. A gente tem conversado mais. Ele disse que entende que eu estava numa situação impossível, que eu fiz o que achei que era melhor na hora, e que ele não me culpa, mas que ele precisa de tempo para processar tudo, para entender como ele se sente em relação a tudo isso. Ele disse que ama o Theo, que isso não mudou, mas que ele se sente estranho agora sabendo que o Theo é meu irmão, que é neto da minha mãe, que tem sangue da minha família, e que isso muda a dinâmica de alguma forma, mesmo que legalmente o Theo seja nosso filho adotivo. Eu entendo o que ele quer dizer, eu também me sinto estranha, é como se eu tivesse dois papéis ao mesmo tempo, mãe e irmã, e eu não sei como conciliar isso, como separar, como lidar. A terapeuta diz que eu preciso escolher um papel e me manter nele, que para todos os efeitos eu sou a mãe do Theo, que foi isso que eu escolhi quando adotei ele, e que o fato de ele ser meu irmão biológico não muda isso. É só uma informação a mais, um detalhe da história, mas que não define o relacionamento. Mas é difícil ver como detalhe, sabe? Porque muda tudo. Muda a forma como eu vejo meu pai, como eu vejo a Júlia, como eu vejo minha própria história. Eu cresci achando que era filha única, que meus pais tinham um casamento perfeito, que a Júlia era minha melhor amiga, minha irmã de coração, e agora eu descubro que nada disso era verdade, que meu pai traiu minha mãe, que a Júlia traiu minha amizade, que eu tenho um irmão que eu estou criando como filho. É surreal, parece roteiro de novela, mas é a minha vida. Eu tenho conversado bastante com a terapeuta sobre perdão, sobre como perdoar meu pai, perdoar a Júlia, perdoar a mim mesma por todos os sentimentos confusos que eu tenho. E ela diz que perdão não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu, mas significa soltar a raiva, soltar a mágoa, para que isso não me consuma, para que eu consiga seguir em frente. Eu estou tentando, juro que estou tentando. Tem dias que eu consigo olhar para as fotos do meu pai e sentir saudade, lembrar das coisas boas, dos momentos felizes. E tem dias que eu olho e sinto só raiva, só decepção, e eu não sei qual sentimento é o verdadeiro, ou se os dois são verdadeiros ao mesmo tempo. Com a Júlia é a mesma coisa, eu tenho tantas memórias boas com ela, tantos momentos de cumplicidade, de amizade verdadeira, e eu não consigo simplesmente apagar tudo isso por causa do erro que ela cometeu. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo perdoar completamente.
Não consigo entender como ela conseguiu olhar na minha cara todos esses anos, sabendo o que tinha feito, sabendo que o Theo era filho do meu pai. Ela deve ter sofrido muito, deve ter carregado uma culpa gigante. E talvez por isso ela tenha ficado doente. Sei lá, eu não sou médica, não sei se culpa causa câncer. Mas eu imagino que carregar um segredo desses deve ter corroído ela por dentro. E o Theo, meu Deus, o Theo é a parte mais inocente e mais complicada de tudo isso. Ele está crescendo feliz, saudável, bem adaptado. Ele me chama de mãe, chama o Rafael de pai, chama minha mãe de vó. Ele tem uma família, tem amor, tem estrutura. E eu não quero tirar isso dele. Não quero bagunçar a cabecinha dele com verdades que ele não precisa saber agora. Talvez nunca precise. A terapeuta concorda. Ela diz que criança precisa de estabilidade, de previsibilidade. E que jogar uma bomba dessas em cima dele agora seria cruel, seria desnecessário. Que se um dia for pra contar, tem que ser quando ele for mais velho, adolescente ou adulto, quando ele tiver maturidade emocional pra processar. Mas e se ele nunca tiver? E se contar for sempre ruim, sempre destrutivo? Então talvez o melhor seja nunca contar. Levar isso pro túmulo como meu pai e a Júlia planejavam. Proteger o Theo da verdade. Deixar ele viver na ilusão de que foi adotado pela melhor amiga da mãe biológica, que ganhou uma família que o ama, e ponto final. Mas aí eu me sinto uma mentirosa, me sinto covarde, me sinto igual ao meu pai, escondendo, fingindo, e eu não quero ser assim. Eu sempre fui uma pessoa honesta, transparente, e agora eu estou vivendo a maior mentira da minha vida. Minha mãe esses dias comentou que o Theo está parecido com meu pai, que tem o mesmo sorriso, o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado. E eu gelei, fingi que não era nada demais. Disse que era coincidência, que criança que convive muito com alguém acaba imitando trejeitos, mas por dentro eu estava gritando. Óbvio que ele parece com o vô, ele é filho do vô, ele é seu neto de sangue, e você não sabe, e eu não posso te contar. Foi uma das situações mais difíceis ficar ali ouvindo minha mãe falar do meu pai com tanto carinho, com tanta saudade, sabendo que ele tinha traído ela, tinha mentido pra ela, e que eu estava perpetuando a mentira. Eu tenho pensado muito sobre o que eu vou fazer daqui pra frente, se eu vou continuar escondendo, se eu vou contar pra minha mãe, se eu vou contar pro Theo um dia. E a verdade é que eu não sei, eu não tenho resposta. Eu estou vivendo um dia de cada vez, tentando ser a melhor mãe que eu posso pro Theo, tentando reconstruir meu casamento com o Rafael, tentando cuidar da minha mãe, tentando não enlouquecer. A terapeuta diz que isso é o máximo que eu posso fazer agora, que eu não preciso ter todas as respostas, que a vida é feita de incertezas e que eu vou saber o que fazer quando chegar a hora. Mas eu tenho medo de que a hora nunca chegue. Tenho medo de carregar esse peso para sempre. Tenho medo de que o Theo descubra por acaso, por algum exame de DNA no futuro, por alguma pessoa que saiba e resolva contar, e que ele me odeie por ter escondido. Tenho medo de que minha mãe descubra e não me perdoe. Tenho medo de que o Rafael não aguente a pressão e queira se separar. Tenho medo de perder tudo, de destruir tudo, por causa de um segredo que não foi nem eu quem criou, mas que agora é meu. É minha responsabilidade. Às vezes eu fico pensando no meu pai, no que ele estava pensando quando dormiu com a Júlia, se ele se arrependeu no dia seguinte, se ele pensou em contar pra minha mãe, se ele sofreu todos esses anos escondendo, ou se ele simplesmente empurrou pra debaixo do tapete e seguiu a vida. Pelas cartas, parece que ele sofreu sim, que ele se arrependeu, que ele tentou compensar sendo um bom tio pro Theo, ajudando financeiramente, estando presente. Mas será que isso é suficiente? Será que isso apaga o erro, a traição, a mentira? Eu não sei, eu não consigo julgar, porque eu também estou mentindo agora. Também estou escondendo. Também estou traindo a confiança da minha mãe. E eu não sei se eu sou melhor ou pior que ele. A Júlia, eu imagino que ela também sofreu muito. Ela era uma pessoa boa, carinhosa, generosa. E eu não consigo acreditar que ela tenha feito aquilo por maldade. Acho que foi um momento de fraqueza, um erro. E que ela pagou caro por isso. Carregou a culpa a vida inteira. Morreu sem poder se redimir, sem poder pedir desculpa pra mim. E talvez por isso ela tenha me escolhido pra adotar o Theo. Talvez tenha sido a forma dela de se redimir, de garantir que o filho dela ficasse com a família, com as pessoas que ela amava, mesmo que essas pessoas não soubessem a verdade toda. E eu? O que eu faço com tudo isso? Eu aceito o papel que me foi dado, de mãe do meu irmão, de guardiã do segredo, de protetora da família? Ou eu quebro tudo, eu conto a verdade, eu liberto todo mundo da mentira, mesmo que isso destrua tudo? Eu não sei, gente, eu juro que eu não sei. E é por isso que eu estou aqui, desabafando, pedindo conselho, pedindo ajuda,
porque eu não aguento mais carregar isso sozinha. Eu preciso de alguém que me diga que eu não estou louca, que eu não estou errada, que eu estou fazendo o melhor que eu posso numa situação impossível. O Theo está bem. Graças a Deus ele não percebe nada. Ele é só uma criança feliz, que vai pra escola, brinca com os amigos, assiste desenho, pede colo, dá beijo, me chama de mãe. E toda vez que ele me chama de mãe, meu coração aperta, porque eu sou a mãe dele. Eu escolhi ser, eu adotei ele, eu cuido dele, eu amo ele, mas eu também sou a irmã dele. E isso é uma verdade que ele não sabe, que talvez nunca saiba. E eu não sei se isso é certo ou errado. Eu só sei que é o que eu estou fazendo, é o que eu consigo fazer agora. O Rafael disse outro dia que a gente precisa seguir em frente, que a gente não pode ficar preso no passado, no erro dos outros, que a gente tem uma família para cuidar, um filho para criar, e que a gente precisa focar nisso, focar no presente, no futuro, e deixar o passado onde ele está. Ele tem razão, eu sei que ele tem razão, mas é difícil. É muito difícil esquecer, é muito difícil não pensar, não questionar, não sentir. Eu estou tentando todos os dias ser melhor, ser mais forte, ser mais presente, ser a mãe que o Theo merece, a esposa que o Rafael merece, a filha que minha mãe merece, mas tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu só quero sumir, desaparecer, não ter que lidar com nada disso, e nesses dias eu choro escondida, eu grito no carro, eu soco o travesseiro, e depois eu lavo o rosto, eu respiro fundo, eu volto pra casa e eu finjo que está tudo bem. Porque é isso que a gente faz, né? A gente finge, a gente esconde, a gente protege, a gente aguenta, porque a vida não para, as contas não param de chegar. O Theo não para de precisar de comida, de roupa, de carinho, e eu não posso desabar. Eu não posso desistir, eu tenho que continuar, eu tenho que ser forte. Mesmo quando eu não me sinto forte, mesmo quando eu me sinto a pessoa mais fraca e mais perdida do mundo. Então é isso, gente. Essa é a minha história. Essa é a minha vida agora. Eu sou mãe do meu irmão, eu sou guardiã de um segredo que pode destruir tudo. Eu sou filha de um homem que eu não sei mais quem era. Eu sou amiga de uma mulher que me traiu, mas que eu ainda amo. E eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu não sei como seguir. Eu só sei que eu vou seguir, porque eu não tenho escolha. Porque o Theo precisa de mim, porque a vida continua. Porque é isso que a gente faz, a gente continua. Mesmo quando tudo desmorona. Mesmo quando nada faz sentido. A gente continua. Se você está passando por alguma situação parecida, se você descobriu algum segredo de família que mudou tudo, se você está criando uma criança numa situação complicada, eu te entendo, eu te vejo e eu te digo, você não está sozinho. A gente não está sozinho. Tem muita gente vivendo verdades complicadas, segredos pesados, e a gente faz o melhor que pode. A gente erra, a gente acerta, a gente chora, a gente levanta e a gente continua. Porque é isso que a gente faz. A gente continua. Sempre.